E aí, pessoal? Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre fontes sonoras musicais. Olha que beleza. A gente viu lá em cordas vibrantes que elas emitem sons e esses sons dependem da tração na corda e depende também da espessura da corda, tá? E aí há a formação dos harmônicos, né? Harmônicos pares e ímpares em cordas. Então vamos começar agora com fontes musicais, como membranas, que a gente pode ter lá o timbalê, o tambor, o repique, a cuíca, né? Em colunas de ar a gente pode ter uma flauta, o oboé, um tubo de órgão, cornetas, saxofone e aí vai. Blocos de madeira ou barras de aço, a marimba, o xilofone, tá? Então a maioria dos instrumentos envolve mais do que uma parte oscilante, como o violão, né, que tem as cordas e a caixa de ressonância, tá? Quando a onda produzida numa corda ou tubo coincidir com o comprimento da corda ou do tubo, ocorre ressonância e é produzida uma onda estacionária na corda ou no tubo. O padrão de onda estacionária mais simples num tubo, com as duas extremidades abertas, é mostrado na figura acima, chamado modo fundamental ou primeiro harmônico. Tá? Então, dê uma olhada nessa figura aqui. Ó. Então, quando a gente tem uma determinada frequência, pode ocorrer a formação do primeiro harmônico, que é regiões no qual a gente vai ter uma compressão bem no meio, tá? E regiões de rarefação aqui, ó, tá? E quando a gente desenha onda, a gente fica com esse desenho aqui que é o primeiro harmônico. Perceba que se a gente lembrar dos ventres lá em cordas, se a gente tiver dois ventres, a gente tem algo mais ou menos assim. Dois, não, três ventres. Mais ou menos assim. Cada bolinha dessa aqui, ó, representa um harmônico. Então aqui seria N igual a 3. Perceba que aqui, em tubos abertos, a gente tem meio de cada lado aqui, ó. Metade de cada uma dessas bolinhas. Ou seja, se eu pegar e cortar aqui e emendar do lado de cá, eu vou ter exatamente essa figura aqui, ó. Ou seja, a formação do primeiro harmônico. Seria uma bolinha dessa completa. Tá? Então, nesse caso, se eu pegar o comprimento total do tubo, ó, lembra lá no outro capítulo também, a gente precisava de duas dessas para dar um lambda. Aqui, mesma coisa. Então, se a gente tem uma, o lambda tem que ser duas vezes o comprimento do tubo, tá? No primeiro harmônico. Então, isso ocorre toda vez que a gente tiver um tubo. Se você pegar um tubo de uma caneta, né? Não vou conseguir desmontar uma caneta aqui a tempo para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo desmontar essa caneta aqui. Não vou conseguir. Né? Todo mundo já brincou lá soprando uma caneta e formar um tubo sonoro, tá? Isso acontece porque em determinadas frequências ocorre a ressonância, tá? Assim como em cordas, essas são frequências bem definidas, tá? Então, num tubo, ó, com as duas extremidades abertas, como numa flauta aqui, ó, com um buraco aqui, a gente vai ter o primeiro harmônico formando quando a gente tem lambda 1 igual a duas vezes o comprimento. Quando a gente vai para o segundo harmônico, a gente tem essa configuração, ó. Formou um harmônico aqui, metade de um aqui e metade de um aqui. Então, o segundo harmônico. Lambda é igual a L, segundo harmônico. No terceiro, você tem duas bolinhas, meia aqui e meia aqui. Então, terceiro harmônico. 2L dividido por 3. Tá? E assim por diante. Tá? E a frequência ó, é V sobre lambda 1, então ficou V sobre 2L. A frequência 2, V sobre L, 2F1. Então perceba que a frequência vai aumentando, conforme os harmônicos vão aumentando, e o comprimento de onda vai diminuindo. Então o primeiro harmônico é sempre o som de menor frequência, o som mais grave. Tá? Então se eu escrever matematicamente, eu posso escrever que o lambda, tá?
é sempre 2 vezes o comprimento, ó, dividido por n, aonde n é o número de harmônicos, tá? Então eu tenho o primeiro harmônico, o n vale 1, então 2L. O segundo harmônico é 2L sobre 2, que vai dar L. O terceiro é 2L sobre 3. O quarto, 2L sobre 4 e assim por diante. É a mesma expressão que a gente tinha para cordas vibrantes, tá? Então, toda vez que a gente tiver um tubo aberto nas duas extremidades, a gente tem os harmônicos formados da mesma forma que em cordas vibrantes. E a frequência vai ser V sobre lambda ou NV sobre 2L. Ou seja, são as mesmas equações, então, de cordas. Tá? E o N é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quanto maior o N, maior a frequência e mais agudo é o som. Agora, tubo com uma das extremidades abertas apenas e a outra fechada. Tá? Então, nessa situação, a gente tem que o primeiro harmônico, o som mais grave, forma só a metadezinha, ó, de um harmônico aqui, ó. Então, precisaria ter essa figura. Ele formou, ó, só a metade da bolinha. Então, precisa 4 partes dessa aqui, ó. Uma, duas, dá uma bolinha, para formar outra, para dar um lambda. Eu teria que ter uma, duas, três, 4 partes dessa aqui. Então, o lambda 1 é 4 vezes o comprimento, o primeiro harmônico. Quando a gente vai para a segunda configuração, a gente tem 3 partezinhas, ó, mas precisaria 4, então é 4L dividido por 3. Quando a gente vai para o próximo harmônico, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partezinhas, então é 4L dividido por 5, e assim por diante. Ou seja, aqui não aparece o harmônico 2, aparece o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto harmônico, depois vem o sétimo harmônico e assim por diante. Ou seja, quando a gente tem tubos com uma extremidade apenas aberta, ou seja, chamado de tubo fechado, nesse caso a gente só tem formação de harmônicos ímpares. Tá? E o lambda é 4L dividido por N. Só que o N só pode ser ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Tá? Então perceba aqui, ó, ficou 4L sobre 1, 4L sobre 3, 4L sobre 5, depois vem 4L sobre 7 e assim por diante. Tá? E a frequência é NV dividido por 4L. Então perceba o detalhe aqui. Ó. Novamente, a gente tem aqui, sofreu uma mudança aqui onde era 2L e passou a ser 4L. Então esse é um cuidado que vocês têm que ter quando for utilizar as expressões. Tá? Porque em tubos com as extremidades, com uma extremidade fechada, só tem harmônicos ímpares e o N é um número ímpar. Tá? Outra característica do som, para quem é músico aí, ou pelo menos já teve experiência com instrumentos musicais, é o timbre. Tá? O timbre é uma característica do som que permite a gente distinguir 2 tipos de instrumentos, ou seja, você pode ter som de um violino e som de um violão com a mesma frequência, só que o nosso ouvido vai ser capaz de perceber essa diferença, detectar essa diferença. O que diferencia isso é chamado de timbre, que tem a ver com o formato da onda. Ó. Perceba que aqui você tem uma onda A e aqui você tem uma onda B. A onda A é de uma flauta e a B é de um oboé. E as duas têm a mesma frequência. Só que, no entanto, o nosso ouvido vai perceber a diferença. Tá? Então, essa característica é chamada de timbre. Vamos fazer um exemplo para a aplicação daquelas equações ali. O exemplo 5. Tá? Então, ó, ruídos de fundo de baixa intensidade em uma sala produzem ondas estacionárias em um tubo de papelão de comprimento 67 centímetros, tá? Com as duas extremidades abertas. Então, a gente tem um tubo, tá? Vamos pegar aqui. Ele tem um comprimento L de 67
centímetros, tá? Com as duas extremidades abertas. O som tem uma velocidade de 343 metros por segundo. E ele pergunta, qual a menor frequência do som proveniente do tubo que você ouve? A menor frequência é sempre o primeiro harmônico, n igual a 1. E ele quer saber o valor da frequência. Então, basta a gente fazer o quê? Frequência, a gente tem que... Frequência é NV sobre 2L. A letra A. Tubo aberto nas duas extremidades. Então, vai ficar o N igual a 1, o V 343, 2 vezes o comprimento, só que o comprimento é em metro, 0,67 metros, então vezes 0,7. Faz o cálculo aí, dá aquele pause, bate na calculadora, e vocês vão encontrar 256 Hz como a frequência, então, nessa situação, tá? Perceba que a equação que a gente usou foi exatamente aquela equação lá para cordas vibrantes. A letra B. Na letra B ele fala, se você encostar o seu ouvido contra uma das extremidades do tubo, que frequência fundamental você escutará vinda do tubo? Então perceba que agora você tem o tubo, só que você vai encostar o orelhão nesse lado de cá. Então você vai tampar uma das extremidades. Se você tapar uma das extremidades, você continua com um tubo de 0,67 metros, só que você fica com o tubo fechado. Então a frequência passa a ser NV dividido por 4 vezes L. Ou seja, agora, ó, equação para tubo fechado. O N vale 1, 343, dividido por 4 vezes 0,67. Ou seja, vai dar exatamente a metade do que deu no anterior. Isso vai dar 128 Hz. Tá? Esse é o valor da nova frequência. Então perceba que há uma diferença, né, na formação dos harmônicos. Aqui o primeiro harmônico seria uma configuração mais ou menos assim. Um desenho. E aqui seria algo assim. É sempre importante a gente saber fazer o desenho da configuração. Então perceba que aqui ficou a metade de um harmônico e aqui deu um harmônico inteiro. Tá? Então aqui o N igual a 1 representa essa figura, que é o som mais grave. Certo? Então continuamos na próxima aula.